E aí, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, nossas aulas da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação do IFPB de Soledade, tá? Então, hoje, gente, nós vamos continuar com o assunto de formas de representação de algoritmos. Então, hoje, oficialmente, é nossa primeira aula, assunto inédito, tá? Então, tudo que nós vivenciamos até o determinado momento nós não já tínhamos visto em sala de aula e agora a gente fez uma revisão, tá? Então a gente vai para o último tópico sobre formas de representação de algoritmo. Eu acredito que segunda-feira a gente já vai começar a falar sobre Python. Tudo isso que nós vimos em pseudocódigo, a gente vai aplicar segunda-feira em Python, né? Mas vamos lá, vamos começar vamos dar continuidade aqui, tá? Então, ó, terça-feira, aula de terça-feira, nós vimos que uma memória ou que uma variável, ela é um espaço reservado em nossa memória, que ela tem um endereço e que tem um nome e que nós colocamos alguma coisa dentro dela. Então, é similar a uma caneca, né? Uma caneca onde nós colocamos líquido dentro. Então, o espaço é a caneca, certo? O nome dela é caneca, porque nós temos também outros objetos que nós podemos guardar líquidos, como copo, como taça, como xícara, mas essa é caneca. Então, dentro da caneca, nós colocamos o quê? Um líquido, que no caso aqui é água. A água que eu fico tomando durante a aula, né? Então, pronto. O que nós vamos ver agora é como é feita a alocação de valores da nossa memória de uma maneira bem alto nível, ou seja, bem abstrata, bem simplória, e como nós fazemos para endereçar, ou seja, dizer o endereço dela, e como nós fazemos para jogar lá. Nós vamos fazer algumas analogias, ou seja, algumas comparações, que na prática, às vezes, não vai ser com esses valores, mas cada computador ele tem um determinado sistema e uma forma de armazenar números, como, por exemplo, 64 bits, 32 bits. Então, sempre tem essas variações. Mas vamos lá. Olha só, gente. Uma coisa é nós termos a memória, tá? A variável, ok? A variável é onde nós iremos guardar o nosso valor. Mas a variável, ela vai estar armazenada aqui, olha, dentro da nossa memória, dentro da memória do nosso computador ou do dispositivo eletrônico que nós estejamos utilizando. Tá? Então, cada variável, ela vai utilizar um pedacinho da nossa memória. E como nós utilizamos um pedacinho, é igual a uma rua. Nós estamos dentro de uma rua, eu estou dentro de uma rua, mas eu estou apenas no local da minha casa. E esse local da minha casa tem o nome da rua, claro, o nome da rua, e tem um número. Esse número é o espaço da rua que me pertence. Então, lá, eu também vou ter que endereçar isso para depois, por exemplo, acessar. Uma pessoa chegar e entregar uma coisa para mim, ou eu dar meu endereço e receber uma visita. Significa acessar. Então, eu vou visitar o quê? O valor dessa variável que está dentro da minha memória, tá? E para que eu possa colocar alguma coisa dentro da memória, eu preciso saber o tamanho desse negócio. Eu preciso saber quanto de memória ele vai precisar para eu poder alocar as coisas de maneira inteligente, né? Quem nunca já disse que o espaço da memória do celular é insuficiente para guardar uma determinada foto? É porque já encheu. Então, existem limites, tá, para aquela coisa. Então, para a gente colocar de forma eficiente, a gente tem que levar em consideração os tamanhos. Os tamanhos de quê? Os tamanhos dos nossos arquivos que nós iremos guardar lá dentro das nossas variáveis, ou seja, o tamanho daquilo que nós queremos jogar dentro de uma variável. Se é um texto grande, por exemplo, um resumo, ou se é apenas o nome, Isabelle. Tá? Então, os tamanhos são diferentes. Então, ó, vamos considerar, gente, entenda uma coisa, não é que isso aqui vai funcionar em todos os computadores. Eu estou fazendo uma comparação, tá? E sempre que for fazer uma prova, uma atividade, eu vou dizer, considere isso aqui. Vamos ver aqui o que é que eu estou dizendo, tá? Então, como referência inicial, tá?
nós vamos considerar a seguinte situação. Nós já vimos os tipos de dados, caractere, inteiro, real, tá? Então, para essa situação que eu vou explicar esse conteúdo aqui, a gente vai considerar o seguinte. Um número inteiro, ele vai ocupar 2 bytes da minha memória. Eu sonho que vocês já viram o que é bits, o que é bytes, lá com o Bruno, tá? Isso aqui é conteúdo que vocês já devem estar sabendo, tá? Um tipo real, ele vai ocupar, ó, 4 bytes. Isabelle, todo tipo inteiro é maior do que o número real em todas as situações? Não necessariamente, vai depender em bancos de dados. Um tipo inteiro, ele ocupa números com até 4 dígitos. Então, ele vai ocupar do 0 até, se é 4 dígitos, é 1, 2, 3, 4. Qual é o número maior? 9.999. Então, um tipo inteiro lá no banco de dados, ele vai de 0 a 9.999, porque só cabe até 4 dígitos. Mas em Java, eu estava vendo ontem, essa situação já muda, então já tem um valor maior. Vai depender do que nós estivermos utilizando. Aqui eu estou determinando que para a nossa situação, um inteiro só cabe 2 bytes, um real só cabe até 4 bytes, e um caractere vai ocupar até 1 byte. Então, nós temos 2, 4 e 1. Vamos lá. Só relembrando aqui, sempre que eu escrever que eu desenhar uma tabela na tela, significa que eu estou representando a minha memória, tá? Faz de conta, gente, que isso é minha memória. É a memória do nosso computador fictício, tá? Então, ó, cada unidadezinha dessa, cada quadradozinho desse, eu vou pegar aqui, cada quadradozinho desse, ele é 1 byte. Eu acredito que vocês viram lá com o Bruno que 1 byte, ele equivale a 8 bits, ok? Então, por convenção, aqui dentro vai caber até 8 bits de dados, ok? Só para que vocês relembrem lá. Então, ó, isso aqui, quando vocês estiverem estudando para saber, considerem que cada coisinha dessa vai caber 8 bits. Mas assim, isso não vai influenciar muito na vida de vocês, não. Mas vamos ver como é que vai aplicar aqui. Ó, eu vou ter um número inteiro. Eu sei que um número inteiro, na nossa situação, ele tem 2, né? 2 bytes. Eu sei que um real tem 4 e um caractere vai ter 1. Então, a gente vai ter que armazenar isso lá. Então, como era que ficaria, por exemplo? Aqui é só para a gente, quando vocês estiverem trabalhando, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma variável chamada número. Ela é do tipo inteiro. Então, ela vai precisar de 2 bytes. Se ela precisa de 2 bytes, ó, eu aloco esses 2 bytes aqui, ó, que está em amarelo, justamente para número. Então, eu estou determinando que esses 2 retângulos aqui, que equivale a 2 bytes, considerando que cada um retângulo é 1 byte, tá? Então, aqui eu vou ter, no primeiro eu vou ter 1 byte, né? Aqui eu vou ter mais 1 byte, né? E aí, eu aloco esses 2 juntos para guardar a minha variável número. Então, significa dizer, quando eu declaro uma variável, nesse caso, número, significa dizer que eu estou reservando esses 2 espaços de memória para que ele use. Isabelle, obrigatoriamente vai ser utilizado esses 2? Não, possa ser que tenha alguns espaços que não sejam utilizados. Mas, no nosso problema, toda vez que eu declaro um número inteiro, ele automaticamente vai reservar 2 bytes da minha memória para guardar aquele número lá, ok? Em salário, ele vai ter a variável salário é do tipo real. Então, se é real, pelo nosso problema, nós dissemos que ele vai precisar de 4 bytes. Então, ele vai precisar dessa e dessa. Perceba que eu já deixei de uma coisinha diferente para que vocês consigam identificar. Então, aqui eu vou ter mais 1 byte, 1 byte, 1 byte e 1 byte. Então, eu tenho 4 bytes reservados para minha variável salário. Então, lá no pseudocódigo, quando eu faço, ó, var número inteiro,
Salário. Salário, 2 pontos, real. Ele está fazendo isso, gente, na nossa memória do computador. Ele está reservando esses espaços para que a gente consiga utilizar essas variáveis que nós definimos como variáveis do nosso programa, do nosso algoritmo. E a variável nome, a gente sabe que ela vai precisar apenas de 1 byte. Então, se ela precisa só de 1 byte, a gente coloca aqui, olha. Então, essa daqui está reservada. Então, isso aqui é uma analogia para essa situação aqui, ok? Então, nesses 2 primeiros eu vou guardar números, nos 4 em seguida eu vou guardar salário e no último eu vou guardar nome. Então, perceba que essas outras que estão em branco são espaços da memória que estão disponíveis para que ele utilize. Mas nosso problema só vai utilizar 4, 5, 6, 7 espaços da nossa memória, tá? Então, isso é o processo de alocar. Então, você vai alocando dessa forma. Agora, é o seguinte, vamos ver numa aplicação, vamos construindo passo a passo isso. Construa um algoritmo em pseudocódigo para somar 2 valores inteiros e ele já está dizendo, olha, 20 mais 10. Ele já está dizendo que o valor é 20 mais 10. Então, não tem aquela coisa da gente pedir ao usuário, não. Porque aqui ele já está dizendo que o valor é 20 e o valor é 10. E guarda o resultado. Perceba, ele só está pedindo para somar, tá? 2 valores. Então, se tem 2 valores, eu vou ter V1 e vou ter V2, né? E vou ter um segundo que é para guardar a soma desses dois. Então, eu vou ter outra variável chamada soma. Perceba que ele só pede para somar esses 2 valores e guardar o resultado. O resultado a gente guarda dentro de soma. Ele não pede para pedir ao usuário. Ele não diz que deve ser mostrado em tela. Nada, nada, nada. Vamos fazer no VisualG. Deixa eu acessar aqui o meu VisualG. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui facilmente. O VisualG. Tá abrindo. Vou botar para cá. O VisualG, tá? Ele tá aqui. Deixa eu me organizar. Então, vamos lá. Já abri aqui nosso VisualG, tá? Vou chamar... eu queria ver uma forma de dar zoom, mas eu acredito que só na próxima aula que eu vou ver isso aqui, que eu não consegui fazer isso. Vou chamar de soma, tá? Então, soma... Deixa eu limpar isso aqui. Eu vou precisar de um valor 1. Vou chamar de V1. Vou chamar o segundo de V2. E o terceiro de soma. Gente, um detalhe aqui que eu preciso destacar com vocês. Ele disse que os valores têm que ser obrigatoriamente inteiros. Tá? Quando o problema diz para você que tem que ter um tipo específico, você tem que seguir esse tipo aí. Mas vamos supor que ele não tivesse dito. Então, ele vai somar 2 valores. Se não tivesse dito, você tem que colocar real. Porque quando ele coloca 2 valores, pode ser qualquer tipo de valor. Pode ser com vírgula, né? Com casa decimais ou sem casa decimais. Então, se ele não especifica o tipo, vocês colocam real. Mas aqui ele já especificou que é inteiro. Então, nesse caso, nós vamos considerar um número inteiro, né? Então, eles são inteiros. O que é que ele pede? Ele pede só que some os 2 valores, né? E determinou que V1 é 20 e V2 é 10. Então, aqui a gente já vai atribuir direto a V1. A gente já atribui direto a V1 o valor 20 e já atribui a V2 o valor 10. Então, nesse momento aqui do nosso código, nós estamos atribuindo valores, os valores que já foram determinados pelo próprio problema, ok? O segundo passo é somar. Então, se eu vou somar, eu já reservei uma variável soma, essa variável aqui. Vou chamar, sempre tentem, pessoal, ter o máximo de cuidado para que utilize as variáveis do mesmo jeito que vocês escreveram. Se aqui eu escrevi soma com um S minúsculo e aqui eu colocar soma com S maiúsculo, é outra coisa. Ele vai achar que é outra coisa. Então, vocês têm que escrever exatamente igualzinho. Então, vamos lá.
Quem é que soma vai receber? Soma vai receber o que está dentro de V1 mais o que está dentro de V2, tá? Então, nesse momento aqui, eu estou passando V1. Quem é que está dentro de V1? É 20 mais V2. Quem é que está dentro de V2? É 10, ok? Então, ele vai fazer isso. Quando eu executar esse código, não vai aparecer nada para o meu usuário, porque eu não estou escrevendo nada na tela, pessoal. Não estou escrevendo nada. O usuário só vê alguma coisa quando eu escreva. Escreva. Mas o que é que ele vai ter que fazer aqui? Ele vai ter que alocar 3 memórias. Desculpa, 3 unidades de memória. Essas 3 unidades de memória, a primeira vai ser V1, que vai estar com valor 20. A segunda vai ser V2, que vai estar com 10. E a terceira vai ser soma, que vai estar com 30. Tá? Então, vou executar. Estou apertando F9 no meu problema. Ó, ele abre essa tela aqui, preta, que diz fim de execução, fecha a janela. Mas aqui a gente já consegue ver, olha, a variável V1, ela está com 20. A variável V2, ela está com 10 e a variável soma, ela está com 30. Então, nesse momento, nós alocamos na memória esses valores. Então, o algoritmo, o pseudo-algoritmo para fazer isso, o algoritmo em pseudocódigo, para fazer esse tipo de tarefa, somar 2 números é esse aí, tá? Mas agora a gente vai ver como é que funciona essa questão de alocação de memória. Joia? Então, tá aqui, olha, é o mesmo problema que a gente fez. Eu já coloquei o código aí, se vocês quiserem rodar na máquina de vocês, pode ficar. Só que aqui a única diferença é que eu usei N1 e N2, mas isso não muda, porque eu tô jogando os mesmos valores lá dentro, tá? Então, vamos lá. Eu sei agora, ó, vocês têm sempre que observar o que o problema tá dizendo. Não é porque lá atrás eu disse que um inteiro tinha 2 bytes, que um real tinha 4 e que um caractere tinha 1, que todos os problemas vão ser iguais. Nesse problema específico aqui, ele está determinando que um número inteiro precisa de 3 bytes. Então, significa que eles irão precisar de 3 espaços de memória, 3 retângulos desse aí, para poder armazenar, ser determinado, ser reservado para essas variáveis. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro aqui reservar os espaços de memória. Vou olhar para essa primeira aqui, N1. N1 é um número inteiro. Se N1 é um número inteiro, ele vai precisar de 3 bytes, tá? Então, eu vou reservar essa primeira aqui. Eu não vou rachurar assim, porque eu vou escrever dentro, tá? Eu vou rachurar, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de cor. Bora, amore, me ajudem. Então, eu vou precisar dessa e dessa. Tudo isso para guardar o meu N1. Então, eu vou fazer assim, ó. Essas 3 aqui estão reservadas para o meu N1, tá joia? Agora, eu vou para o meu N2. N2 é de que tipo? É também um inteiro. Um inteiro pega 3 bytes. Então, eu vou reservar essa e essa para quem? Para o meu N2. Então, todos esses 3 espaços aqui junto, eles irão estar disponíveis para quem? Para o meu N2. Agora, vamos olhar para a próxima. Quem é a próxima? A próxima variável nossa é a soma. Soma é o quê? Também é um inteiro. E soma vai precisar de quê? Também de 3 bytes. Então, eu vou reservar essa e essa, tá? Então, estou apenas no processo de reservar, de alocar espaços da minha memória para as minhas variáveis. Então, aqui eu vou guardar soma. Nesse momento, pessoal, eu só reservei o espaço lá. Os espaços estão lá alocados, ou seja, só quem pode jogar alguma coisa dentro de N1 é o que vem de N1, tá? Eu só posso jogar alguma coisa aqui se for jogada dentro de N1. No momento em que o algoritmo roda e recebe um valor, vai ser jogada todo nesse espaço aqui. Se vai ocupar todo ou não importa, ele vai estar destinado para isso. Então, vamos lá começar a executar nosso código.
que é que ele faz? Jogue dentro de N1 20. Então, eu vou pegar esse valor de 20 e colocar aqui nesse espaço. Então, recebe 20. Então, nesse momento, eu já havia alocado espaço para essa variável e agora joguei valor lá dentro. Agora, existe um valor dentro dessa minha variável no espaço da minha memória. A próxima linha de comando é jogue dentro de N2 o valor 10. Então, N2 aqui vai receber 10. Nesse momento, N2 possui o quê? Possui um valor que é 10. Na terceira linha, o que é que ele faz? Joga em soma o valor de N1 e N10. Só que antes de jogar, ele vai precisar fazer uma conta. Primeiro ele faz a conta da soma, depois ele joga lá dentro. Então, quem é N1 é 20, quem é N2 é 10. Então, ele vai somar 20 com 10, que dá 30. Então, o valor 30 ele joga dentro de soma. Então, dentro de soma vai receber 30. Ok? Então, nesse momento, nós já alocamos. A alocação é feita nesse momento que nós lemos, que o programa lê essa linha de código, N1, N2, soma, e que é do tipo inteiro, ele alocou, deixou lá guardadinha para que fosse usada. Só que nesse momento não tem valor. Quando ele executa essas 3 linhas de código, ele joga valor lá dentro. Tá joia? Só que tem um detalhe que eu ainda não falei para vocês. Mas como se fazer? Mas eu já disse lá, quando eu defini variável, que uma variável tem nome, tem endereço e tem um valor. Então, a gente já viu o nome, como se faz, é só dizer N1. Então, aqui N1 é o nome da nossa variável, N2 é o nome da nossa variável e soma é o nome de nossa variável. Ela já tem valor 20, 10 e 30 são os valores que estão dentro dela, só que ainda nós não vimos o endereço. Então, a memória é endereçada por números ou letras. No nosso caso, nós vamos endereçar por números, começando do 0. Então, o endereço 0 é esse, o endereço 1 é esse, o endereço 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, na primeira linha, nós temos 8 endereços, tá? Então, olha só, perceba que para a variável N1, nós temos o endereço 0, 1 e 2. Então, nós temos que a variável N1, ela vai iniciar no endereço 0, e vai terminar no endereço 2. Ela tem um início no 0 e termina no 2. A variável N2, ela começa no endereço 3 e vai até o endereço 5. Então, ela começa aqui e termina no endereço 5. Já a variável soma, ela começa do 6 e vai até o endereço 8. Olha só, ela está aqui do 6 e vai até o 8, o endereço 8. Então, olha, a partir de agora nós já temos endereço. Nós temos endereço, nós temos nome e nós temos valores. De quê? De variáveis onde? Dentro da nossa memória. Então, todos os endereços começam do 0 e eles vão crescendo 1 a 1, tá? É um incremento de 1 em 1 em 1. Então, toda essa conversinha que eu fiz aqui, esses rabiscos, tá aqui ilustrado para quando vocês forem estudar. Então, ó, já rachurei aqui de cores diferentes. Então, eu tenho um N1, eu tenho um N2, eu tenho um N3. Dentro desses valores, aqui eu já enderecei, ó, os endereços 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já está endereçado. E aqui eu aloquei os valores. Aqui eu tenho a minha variável N1, eu tenho a minha variável N2 e aqui eu tenho a minha variável soma. E que, na verdade, não é 50, né, gente? É 30. Aqui é 30, então eu acho que minha soma tava meio louca aqui quando eu fiz isso aqui, tá? Então, ó, o que é que pode cair na prova, né? Pode cair na prova da seguinte forma. Determine o endereço da variável N1. Se eu disser determine os endereços da variável N1, você vai dizer inicia no endereço 0, ocupa 3 bytes, ó, ela inicia aqui, vai até aqui e ocupa 3, né? Ó, ela tá com 1, 2, 3 bytes.
ocupa 3 bytes e contém o valor 20. A gente pode até dizer que ela vai até o endereço 2. Já a N2, ela inicia no endereço 3, ocupa 3 bytes, 1, 2, 3, e contém o valor 10. Já a soma, ela inicia no endereço 6, ó, ela inicia aqui, vai até o endereço 8, contém 3 bytes e possui valor 30. Eu errei aqui de novo, tá? Então, isso aqui pode cair na prova. E se cair na prova, eu posso, por exemplo, trabalhar com outros valores. Eu posso colocar um número real. Eu posso colocar um valor inteiro. E posso colocar um nome, caractere. E dizer qual é o tamanho que cada um necessita. E vocês fazerem o algoritmo, fazer a alocação da memória e me dizer onde cada um começa e cada um termina. Vamos ver se eu tenho mais algum exemplo aqui. Não, não tenho mais algum exemplo. Mas lá na nossa sala de aula, no Classroom, existe um documento, técnicas, é uma apostila, técnicas de programação, que eu acho bem legal, eu tiro muita coisa de lá. Vocês podem acessar lá que tem mais materiais e a atividade de hoje vai ser em cima disso. Então, vocês vão ter como exercitar bastante essa questão de endereçamento de memória, de variáveis dentro da memória, tá? É só vocês se ligarem à dica da questão. O que ele está pedindo? Está pedindo para alocar, está pedindo para construir um algoritmo. Beleza, mas olhem quantos bytes cada uma está dizendo que tá. Não é porque a gente fez aqui com 4, com 3, com 1, que todos vai ser assim. Vai ter variações de bytes e de bits aí para vocês fazerem e poder fazer a alocação conforme. Outra coisa também, gente, que quando eu coloco aqui, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu voltar no meu slide. Quando eu coloco assim, olha, construa um algoritmo, tá? Quando eu construo o algoritmo, a alocação tem que ser na ordem que está o algoritmo. Perceba que eu defini primeiro N1, N2 e soma. Essa ordem aqui importa. Vocês não podem trazer soma para a primeira, N2 lá para o final e N1 para o meio, porque não é essa ordem de alocação. Lá no visual, que quando a gente coloca lá, se vocês observarem, ele tá, ó, V1, V2 e soma na ordem que aparecer aqui. Se eu mudar isso aqui e colocar, vamos botar soma para cá, soma para o início. V1, V2 para cá e V1 lá para o final. Ó, tá assim, né? Tá V1, V2 e soma. Se eu executar, olha, ele muda, porque a alocação é feita de acordo com a dinâmica do quê? A dinâmica de apresentação, de definição das variáveis. Então, vocês têm que ter esse cuidado aqui, tá? Então, se tá lá essa ordem, então respeitem essa ordem na alocação, porque senão tá errado. Porque isso impacta diretamente aonde? Nos endereços das nossas memórias, das nossas variáveis lá dentro da nossa memória. Então, cada uma começa em um canto e termina outro, mas é de acordo com as definições dela lá em cima, tá, gente? Nossa aula fica por aqui. Essa aula foi um pouquinho mais curtinha, né? 28 minutos, meia hora. Nada se compara com 54 minutos que foi a aula de terça-feira, tá? Então, fiquem de olho na atividade que vai ser postada, a atividade da aula 5, que vocês vão ter até domingo para finalizar e entregar essa atividade valendo até 10, tá? Gente, até mais, bons estudos, qualquer coisa, falem comigo que a gente conversa.